Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos nesta live estar abordando sobre a vinda do Messias, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar falando sobre a volta do Senhor Jesus. Embora muitas pessoas não acreditem, mas Jesus em breve irá voltar. Não estou aqui querendo passar para os irmãos data, hora, mas conforme as Escrituras nos alerta, conforme as Escrituras nos adverte, o Senhor Jesus Cristo está às portas. As coisas que vêm acontecendo no mundo, diante dos nossos olhos, são provas vivas que o Senhor Jesus Cristo está às portas. Então eu vou estar trazendo alguns textos da Palavra de Deus, onde confirma a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso serve para que venhamos nos preparar, isso serve para que venhamos cada vez mais estarmos vigilantes em oração, estarmos atentos. Primeiro vamos ver o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Veja o que está escrito em 1 Pedro. Vou ler novamente. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Isso significa que a igreja tem que estar em constante oração, que a igreja tem que estar vigilante quanto aos sinais, quanto às coisas que vêm acontecendo diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo as intensidades das guerras, das fomes. A gente está vendo o quanto está se tornando intenso as guerras. Não é rumores de guerra, é guerras. Estamos vendo as coisas que estão acontecendo no mundo e elas estão se intensificando a cada dia. A cada dia que passa, a cada ano que passa, elas estão se intensificando cada vez mais. É bem verdade que sempre houve guerra, sempre houve pessoas passando fome no mundo, mas a Bíblia nos alerta quanto à intensidade desses acontecimentos. A intensidade que esses acontecimentos vêm acontecendo é o que serve para nos advertir, para nos alertar. E o apóstolo Pedro, ele está aqui nos exortando. Ele está nos exortando, ao mesmo tempo ele está nos alertando e ao mesmo tempo ele está nos advertindo. Quando ele diz: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Já está próximo o fim de todas as coisas. As coisas que estão acontecendo no mundo apontam para o fim de todas as coisas. Então, meu amado irmão, você que é evangélico, você que é cristão, nós que somos cristãos, que somos servos do Deus vivo, devemos nos preparar o quanto antes. E já está próximo o fim de todas as coisas, devemos considerar as nossas vidas à luz do retorno certo e breve de Jesus Cristo. E do fim do mundo. Veja Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Aleluia. Tiago, capítulo 5, versículo 8 ao 9, e 1 João, capítulo 2, versículo 18. Este fato e a ciência dele exigem os seguintes compromissos: orar a Deus de maneira apaixonada e consistente, amar uns aos outros profundamente do fundo do coração, ser misericordiosos, generosos e bondosos com todos, em particular os necessitados, servir outros crentes por meio do uso de dons espirituais, capacitado pelo Espírito Santo, transmitir a mensagem de Cristo e servir a Deus no poder do Espírito Santo, louvar a Deus, permanecer leal a Cristo em meio às dificuldades e ao sofrimento. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Já está próximo o fim de todas as coisas, meus amados. Portanto, nós devemos buscar viver uma vida de obediência, buscar viver uma vida de santidade. Nós devemos entender que obedecer ao Deus Todo-Poderoso significa vida e desobedecê-lo significa morte. É tempo de buscarmos viver uma vida de obediência, é tempo de obedecer ao Deus Todo-Poderoso.
Em Mateus 4, versículo 17, está escrito: desde então começou Jesus Cristo a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17 e seus versículos subsequentes descreve o início da atividade do Senhor Jesus Cristo, onde ele proclama o reino dos céus e convida as pessoas ao arrependimento. Jesus Cristo chama as pessoas para se arrependerem, ou seja, a mudar de mente e de coração. O arrependimento não é meramente um sentimento, mas uma mudança radical que leva a um novo modo de vida. Lembre-se, meus amados, o arrependimento verdadeiro e a fé no Senhor Jesus Cristo é fundamental para que possamos entrar no reino dos céus. Então é tempo de arrependimento. Amar ao Senhor Jesus Cristo é obedecer. Quem ama de verdade obedece aos mandamentos. Não é só falar, é viver. Carregar a cruz é renunciar. Seguir ao Senhor Jesus Cristo exige deixar para trás o pecado e as vontades da carne e viver em santidade. É tempo de arrependimento. É tempo de buscarmos a presença do Senhor enquanto há tempo. As coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos no mundo todo, essas guerras, a maldade do ser humano, o amor de muitos esfriando, tudo isso aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele fala para os seus servos, para os seus seguidores ficarem atentos. Nós temos que ficar atentos aos sinais. Nós temos que ficar atentos aos acontecimentos que estão acontecendo diante dos nossos olhos. E isso serve para que venhamos nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Não podemos perder tempo com coisas banais, com coisas fúteis. Devemos passar o nosso tempo nos preparando, estando em constante oração, vigilantes, vigiando nossos caminhos, vigiando nossos atos, vigiando a nossa maneira de viver, buscando viver uma vida que agrada a Deus, buscando fazer a vontade do Senhor. E o apóstolo Pedro, ele vem nos alertar, nos advertir e nos exortar. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, onde ele diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. A igreja tem que se reunir, a igreja tem que estar em constante oração, a igreja tem que se preparar para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, a igreja tem que passar o tempo em oração, em constante vigilância. Nós temos que estar nos preparando. O mundo aí fora não está dando a mínima para as coisas que estão acontecendo. O mundo aí fora não está dando a mínima para as guerras, para os rumores de guerra. Eles acham que é um simples acontecimento, que essas coisas acontecem todo o tempo. O homem ignorante, o homem ímpio, para justificar seu modo de vida, para que ele não venha buscar se consertar diante do Senhor, ele sempre inventa uma desculpa, dizendo: mas guerra, sempre houve guerra, fome, sempre houve fome, terremoto, sempre houve terremoto. De fato é verdade, mas Jesus ele nos chama a atenção para as intensidades dos acontecimentos. É isso que nos chama a atenção, as intensidades que as coisas vêm acontecendo. A mulher, quando ela vai dar à luz, não é no primeiro sinal de dor que significa que a criança vai nascer, que o bebê está prestes a nascer. Mas sim, as intensidades das dores é que vai fazer que o momento está chegando, que está chegando a hora. A mesma coisa são os sinais que estão acontecendo no mundo. Eles estão se intensificando a cada dia. E isso significa que muito em breve Jesus estará diante dos nossos olhos. Ele virá buscar a sua igreja, ele virá buscar o seu povo fiel, seus seguidores fiéis. Tem muitas pessoas que não acreditam, tem muitas pessoas que acham que nós não devemos fazer previsões. Aqui ninguém está fazendo previsão, eu não estou fazendo previsão, eu estou seguindo o que a Bíblia está ensinando, eu estou seguindo o que a Bíblia diz, que é para nós ficarmos atentos, ficarmos alertas. E o apóstolo Pedro, ele vem nos exortar e vem nos advertir, nos alertar: sede sóbrios, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. A igreja ela tem que orar o quanto antes. Ela tem que intensificar suas orações. Ela tem que estar em constante oração, em vigilância,
em harmonia, em paz com os irmãos, se preparando para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. E é isso que a igreja tem que fazer, preparar os seus fiéis seguidores para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. O mundo do pecado, o mundo iníquo, o mundo da iniquidade, eles acham que isso não vai acontecer. As pessoas ímpias acham que Jesus não vai voltar, que sempre ouviram, os ignorantes chegam até falar, sempre ouvi dizer que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Toda vez que acontece uma guerra, dizem que Jesus vai voltar, Eles não sabem o que falam. As pessoas insensatas, as pessoas ímpias, as pessoas que não têm comprometimento com o reino de Deus, as pessoas que não têm compromisso com o reino de Deus, que não têm compromisso com a sua salvação, elas não sabem o que diz. Mas nós que somos servos de Deus, nós que somos cristãos, as coisas que estão acontecendo, serve sim para nos deixar alerta, para nos deixar vigilante e para que venhamos intensificar nossas orações, vivendo uma vida de comunhão, de obediência ao Deus Todo-Poderoso, buscando viver uma vida de santidade. Porque as pessoas não estão dando a mínima, as pessoas elas estão com o pensamento nos seus prazeres egoístas, no seu modo de vida egoísta, elas não estão dando a mínima. Mas nós que somos cristãos, que somos servos de Deus, nós temos que estar nos preparando, vivendo uma vida de vigilância, de oração, de obediência ao Deus Todo-Poderoso, uma vida de comunhão, amando nossos irmãos. E o que significa, e já está próximo o fim de todas as coisas, é que devemos considerar as nossas vidas à luz do retorno certo e breve do Senhor Jesus Cristo e do fim do mundo. Leia Hebreus 10, 25. Leia Tiago 5, 8, 9. Leia 1 João capítulo 2, versículo 18. Este fato e a ciência dele exigem os seguintes compromissos. Orar a Deus de maneira apaixonada e consistente. Veja Atos, capítulo 10, versículo 9. Amar uns aos outros profundamente do fundo do coração. Ser misericordioso, generoso e bondoso com todos, em particular os necessitados. Servir outros crentes por meio do uso dos dons espirituais, capacitado pelo Espírito Santo, transmitir a mensagem de Cristo e servir a Deus no poder do Espírito Santo, louvar a Deus e permanecer leal ao Senhor Jesus Cristo em meio às dificuldades e ao sofrimento da vida. O mundo, as pessoas estão vivendo a vida como se Jesus não fosse voltar. E nós temos que viver uma vida nos preparando mentalmente, espiritualmente, para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque todas as pessoas, elas vão estar diante de Cristo. Então vamos para a Bíblia, para alguns pontos, alguns textos que confirmam a volta do Senhor Jesus Cristo, que serve para nos deixar alertas. A Bíblia contém diversas passagens que descrevem a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Um evento aguardado pelos cristãos como o cumprimento final da promessa da salvação e o estabelecimento do reino de Deus. Essas passagens abrangem desde sinais que antecedem a volta, como guerras, fomes, terremotos, até a descrição da própria vinda, com Jesus vindo em glória nas nuvens. Aleluia. Sinais da vinda. Mateus 24, versículo 6 ao versículo 14. Jesus fala sobre guerras, Jesus fala sobre fomes, Jesus fala sobre terremotos, Jesus Cristo fala sobre perseguições que precederão sua volta, além da pregação do evangelho em todo o mundo. Ora, todos nós sabemos que as guerras existem até antes de eu ter nascido, até antes de muitas pessoas aqui ter nascido, já existiu guerras, já existiu fomes. É bem verdade que essas coisas não estão acontecendo diante dos nossos olhos hoje. Há tempos atrás, há anos e anos atrás, já havia guerras. A gente vê a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foi as atrocidades. Então, já houve no passado guerras. A gente vê logo 60 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus. A gente vê coisas que aconteceram, então não é de hoje.
Mas Jesus, ele nos chama atenção para as intensidades das coisas que vem acontecendo. Para as intensidades das coisas que vem acontecendo. Se a gente for fazer uma reflexão, o mundo de hoje não é mais o mesmo de 10, 15 anos atrás. Hoje, o certo não é mais levado em consideração como certo. Hoje, a mentira ela prevalece em vários lugares. Hoje, a verdade ela incomoda. A verdade, as pessoas não se agradam pela verdade. Preferem ouvir engano, preferem ouvir mentiras. A verdade hoje para as pessoas é como se fosse uma ofensa. A verdade hoje para as pessoas... Então, o mundo hoje está de ponta cabeça, principalmente aqui no nosso país, no nosso Brasil, onde a gente via coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos que não aconteciam antes. As pessoas perderam o respeito, perderam o amor, perderam o pudor. As coisas acontecem à luz do dia, do jeito que as pessoas querem fazer, desafiando a Deus, desrespeitando a Deus. Então são essas coisas que chamam atenção para que venhamos estar preparados, meus amados. Nós temos que nos preparar. Agora, que não fique só na minha palavra, que as pessoas venham lutar para mudar de vida, que as pessoas venham lutar para melhorar o seu caminho diante do Senhor, que as pessoas venham lutar para viver uma vida que agrade a Deus. Porque não adianta as pessoas só ouvir ou falar e não buscar uma mudança de vida, não buscar uma transformação de vida. Essas coisas nós temos que buscar. Se a gente ficar parado, esperando, não vai acontecer transformação. Nós temos que agir, nós temos que nos movimentar, nós temos que nos mover, nós temos que decidir mudar. Nós temos que decidir ter essa mudança no nosso coração. As pessoas ímpias, iníquas, as pessoas do pecado, elas não estão dando a mínima. Continuam com seus mesmos planos de festa, de paz, de construção, e a vida não muda. O plano das pessoas é só esse. É beber, é gastar dinheiro com bebida, com cigarro, com droga, é nas farras, é nas festas, é na curtição. O pensamento dessas pessoas é só esse. E você, meu amado, minha amada, que vive no mundo do pecado, no mundo da desobediência, é tempo de se reconciliar com Deus. É tempo de consertar a sua vida com Deus. É tempo de renunciar ao mundo do pecado. Porque seguir o Senhor Jesus Cristo exige renúncia. Renunciar ao pecado, renunciar aos desejos da carne, renunciar aos nossos prazeres egoístas e buscar viver uma vida que agrade a Deus. Viver uma vida de modo que Deus se agrade. É isso que nós devemos fazer. Porque Jesus está às portas. Essas coisas elas não estão acontecendo por acaso. Este mundo ele está sendo preparado para o anticristo. E muitas pessoas vão se surpreender com as coisas que vêm pela frente, como estão se surpreendendo com as coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Só que as pessoas não dão ouvido. As pessoas não dão ouvido, não dão credibilidade. As pessoas não crêem. O evangelho está sendo pregado. Há vários irmãos em Cristo, pastores, obreiros, pregando o evangelho. Há várias irmãs que estão indo nas ruas pregando o evangelho, levando a palavra, e as pessoas não estão dando credibilidade. Gente, aí no seu bairro, na sua cidade, em todos os lugares que você vê que tem pessoas pregando o evangelho nas ruas, que tem mulheres levando a palavra de Deus, que tem homens levando a palavra de Deus, é Deus que está usando para alertar e advertir você a buscar melhorar o seu caminho diante do Senhor, a renunciar ao mundo do pecado, a viver uma vida de obediência, a viver uma vida de submissão ao Deus Todo-Poderoso. Mas você não dá ouvido, as pessoas não dão ouvido, preferem dar ouvido para a voz do inimigo, que leva as pessoas para estar nas curtições, que leva as pessoas para estar nas farras, porque é isso que o inimigo quer, que a pessoa se prenda a isso. O inimigo quer que as pessoas fiquem com o coração voltado nos prazeres do mundo, nas coisas do mundo. E se as pessoas continuarem vivendo dessa forma, elas vão morrer sem salvação, vão ir para a sepultura sem salvação. E no dia do juízo, no dia do julgamento, serão separadas para toda a eternidade da presença do Deus Todo-Poderoso. Há muitos cristãos, muitas pessoas que estão sendo usadas por Deus para levar mensagem, para divertir. Chega aqui nas redes sociais. Eu não faço isso aqui porque eu quero me aparecer ou porque eu quero me mostrar. Isso aqui é obra do Senhor. É o Senhor que é o dono dessa obra. Eu sou apenas um vaso sendo usado pelo Senhor para estar levando a mensagem, para que você venha se preparar, para que você venha se consertar diante do Senhor, venha renunciar à pornografia, venha renunciar à maconha, venha renunciar ao crack, venha renunciar ao cigarro, venha renunciar às festas, venha renunciar à masturbação, venha renunciar à pedofilia, venha renunciar ao adultério,
venha renunciar à mentira, venha renunciar às raves, às farras, às curtições, venha renunciar a tudo aquilo que desagrada a Deus. Isso aqui é para te advertir, para te alertar, a mudar de vida se você quiser ser salvo. Porque o desespero vai ser grande na vida das pessoas que rejeitam e desprezam a Deus nesta vida. O desespero vai ser grande. Talvez hoje você está de boa, forte, saudável, com força para rejeitar e desprezar o convite de salvação. Talvez hoje você não dê a mínima, não liga para isso. Talvez hoje você não quer saber de estar na igreja, não quer saber de servir a Deus, de seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer, vai chegar o momento do acerto de conta. E você, assim como eu, nós seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas ações, pelas nossas maneiras de viver neste mundo. E aqueles que vivem rejeitando e desprezando a Deus, serão rejeitados e desprezados por Ele, e serão lançados no lago de fogo, separados para todo sempre do Deus Todo-Poderoso. Se isso não assusta, se essa advertência não serve para você fazer uma reflexão, tudo bem, você tem direito de viver a sua vida como você quiser, de fazer o que você quiser da sua vida. Mas eu, como servo do Deus vivo, eu, como servo do Deus Todo-Poderoso, a serviço do reino de Deus, é o meu dever e minha obrigação advertir e alertar você, para que você venha mudar de vida, para que você venha buscar pelo arrependimento, para que você venha entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Em Lucas, capítulo 21, versículo 25 ao 28, descreve os sinais no sol, na lua e nas estrelas, e o desespero das nações diante do poder do mar e das ondas. A vinda em glória. Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! Veja que maravilha, eu vou ler de novo. Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Louvado seja Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brando, a voz do arcanjo, ao sonido da trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. As pessoas não fazem ideia do que é isso aqui. Isso aqui é uma promessa que vai se cumprir na vida daqueles que são fiéis a Deus. Isso aqui é uma promessa que vai se cumprir naqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo, na vida dos fiéis. Isso aqui é uma promessa que vai se cumprir. E as pessoas, elas desprezam, elas rejeitam, elas não dão a mínima para o que está escrito na Bíblia. É por isso que muitos estão morrendo sem salvação, descendo a covas, descendo a sepultura, sem salvação. Eu vou ler novamente, para que você entenda qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Quais são as promessas de Deus para nossas vidas? Para que venhamos valorizar cada detalhe das promessas do Deus Todo-Poderoso para nossas vidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brando, a voz do arcanjo, ao sonido da trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso aqui é para quem morre em Cristo. Porque diante dos nossos olhos, há muitas pessoas morrendo sem salvação. E essas pessoas que estão morrendo no pecado, elas estão tendo uma morte, infelizmente, que não é uma morte em Cristo. Morte em Cristo, que a Bíblia fala aqui, são os crentes fiéis, são os seguidores do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que perceber, o quão vale a pena servir a Deus. Estar na presença de Deus, servindo a Deus, nós não temos nada para perder, é só a ganhar, é só bênçãos para nossas vidas.
e promessas abençoadas de Deus para nossas vidas. É por isso que vale a pena, é por isso que eu tenho prazer, eu tenho satisfação, eu tenho orgulho, eu tenho amor de estar na presença de Deus, servindo a Deus. Porque eu vivo debaixo das promessas do Senhor, e essa promessa aqui é uma das promessas a qual eu vivo, a qual me mantém firme, a qual me mantém em busca da salvação, buscando viver uma vida de santidade. É porque todo crente fiel, ele vive debaixo das promessas do Senhor, e essa é uma promessa abençoada. Presta atenção no detalhe dessa passagem. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, eu vou ler de novo, que é para você prestar atenção no detalhe. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado e a voz do arcanjo, ao sonido da trombeta de Deus, e os que morreram, presta atenção, os que morreram em Cristo, isso aqui fala dos crentes fiéis, dos seguidores fiéis, que já passaram, que já morreram em Cristo, morreram na fidelidade, morreram no amor. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, aleluia, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. É debaixo dessa promessa que eu vivo. É debaixo dessa promessa que eu vivo. É debaixo dessa promessa que eu busco, que eu tenho força, que eu tenho vigor, que eu tenho amor, que eu tenho paixão pelo Evangelho, pela obra do Senhor. Porque eu vivo debaixo de uma promessa que vai se cumprir. Eu tenho a plena certeza e convicção que vai se cumprir. É por isso que vale a pena servir a Deus. É por isso que vale a pena lutarmos todos os dias para estarmos em santidade diante do Senhor. É por isso que vale a pena lutarmos todos os dias para nos desviarmos do mal, nos desviarmos do pecado, nos desviarmos dos prazeres mundanos e viver uma vida que para fazer a vontade de Deus. Não é banal. Aqueles que vivem uma vida fazendo a vontade de Deus não é banal, não é perca de tempo. Perca de tempo é quem vive no mundo do pecado, que está perdendo tempo, que está desmerecendo a salvação, que está desvalorizando o convite de salvação oferecido por Deus por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. É perda de tempo pessoas que rejeitam e desprezam o convite de salvação oferecido por Deus. É perda de tempo pessoas que estão perdendo seu tempo na bebida, nas drogas, nas farras, nas curtições. Isso é perda de tempo. Servir a Deus não é perda de tempo, meu amor. Servir a Deus é privilégio. Servir a Deus é privilégio. Viver uma vida no caminho do Senhor é privilégio. Eu me sinto privilegiado. Eu me sinto amado. Bem-aventurado aquele que anda no caminho do Senhor, porque este alcançará o reino dos céus. E eu vivo uma vida que vale a pena, porque eu tenho a plena certeza que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eu estarei com ele nos ares. Eu tenho a plena certeza que quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar o seu povo, eu estarei no meio desse povo fiel. Porque ele vem buscar um povo que o ama, ele vem buscar um povo que o obedece, ele vem buscar um povo que é submisso a ele vem buscar um povo fiel. Então, meu amado irmão, você que está vendo este vídeo, você que está vendo esta live, é tempo de buscar a presença de Deus. É tempo de entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo. Aleluia! Só estamos vivos pela graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 está escrito: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Essa lamentação que vai haver, essas tribos que vão lamentar, são os que rejeitam e desprezam o Senhor Jesus Cristo. São os que trocam uma vida com Jesus